Muito bem, estou aqui com a Francine Sinotti, uma amiga, bióloga, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tchê. Francine, conta um pouco aí, fala um pouco de você, se apresenta, fala do que você anda fazendo, como é que a vida tem te tratado. Certo. Bom, então, eu sou bióloga, sou Francine, sou bióloga e eu já quero começar dizendo que a gente tem esse péssimo costume de, quando perguntam, fale sobre você, a gente já fala a nossa profissão, né? Então, automaticamente, eu sou Francine, sou bióloga. Mas, na realidade, tentar me definir sem dizer qual é a minha profissão já começa a ficar um pouco mais difícil, mas eu sempre procuro fazer esse exercício, assim, porque eu não sou bióloga, né? Isso faz parte de mim, não é eu, não me define. Então, eu sou uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento, em busca de aprendizados. Eu não gosto de guardar para mim aquilo que eu aprendo, eu gosto de poder compartilhar. Por isso, eu escolhi, então, a licenciatura, que me permitia essa troca de informações. Então, eu sempre fiz da sala de aula, sou professora já há mais de 10 anos, sempre fiz sala de aula esse momento de troca. Além de estudar e de gostar de estar sempre aprendendo, atualmente tem um tema aí que me fascina e que eu estudo constantemente, que eu leio muito sobre ele, que é entender um pouquinho sobre a felicidade das pessoas. E o entendimento de felicidade, na realidade, começou a despertar há um tempo já essa vontade de saber sobre o assunto, mas ainda era algo que eu fazia só para mim, que eu estudava para tentar entender sobre isso. Porque a minha mãe é depressiva há muitos anos, então eu encontrei uma forma de tentar entender ela. E eu comecei a estudar, então, sobre felicidade. E do ano passado para cá, eu resolvi que eu queria compartilhar isso com todo mundo, eu queria poder ajudar as pessoas a encontrarem essa felicidade, a construírem a felicidade que tanto se quer, né, tanto se busca, mas que muitas vezes a gente acaba buscando nos lugares errados. Então, se eu vou te definir assim, eu sou uma pessoa que está sempre em busca de aprendizado, que ama ensinar, que quer saber como eu posso ajudar as pessoas, e atualmente eu encontro essa resposta em como ajudar as pessoas estudando e compartilhando felicidade. Muito legal. Francine, é curioso na tua fala que você começa, né, sai da sala de aula, vamos dizer assim, evidentemente que você não saiu, porque eu sei que você é doutora também, então você não saiu da sala de aula, estudando ou dando aulas. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema da vulnerabilidade, talvez até aqueça um pouco, qual foi a chavinha, além da doença da sua mãe, para você ir para esse tema da felicidade? Né? Que nós estamos falando com uma bióloga, né? E a biologia normalmente vem tratar de coisas mais plásticas, eu diria, citológicas e outras coisas. E a felicidade é algo exógeno à biologia, né? Eu já te conheço, eu sei que você fundamenta muito bem isso, mas qual foi a chavinha, né? Por que começar a pensar em felicidade? Certo. Bom, isso não é um assunto que a gente aprende na faculdade, né? Com certeza não é. Eu fiz faculdade de biologia e eu estava numa coisa que eu aprendi até o termo recentemente, que é o bloqueio do especialista. Eu vivia esse bloqueio do especialista. Então, eu me formei bióloga e achava que para conseguir um bom emprego, para ser conhecida, reconhecida, eu precisava me especializar muito. E aí eu comecei a fazer especialização, mestrado, doutorado, focando muito em aprofundar né, nessa questão da biologia em si. E o meu corpo já vem sofrendo aí as consequências dessa busca muito específica que eu tracei na minha vida. Eu tenho psoríase desde os 13 anos de idade. Então, é algo que exatamente como ou por que surgiu, eu ainda estou nessa busca de encontrar essa resposta, mas eu convivi com a psoríase desde os 13 anos de idade, até o ano passado, até os 33 anos. E aí, quando eu descobri, então, quando veio essa virada de chave, na realidade, que eu vi que eu estava me limitando quando eu achava que eu precisava saber só sobre um assunto e era só sobre aquilo que eu poderia falar. Então, essa coisa de como um biólogo pode falar sobre felicidade
no começo eu também achava que isso não era viável, ou não era legal, não seria interessante eu misturar um assunto que não me cabia, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver que eu estava novamente sofrendo do bloqueio do especialista, né? A gente pode saber sobre várias coisas, mas é muito importante que a gente aprofunde, mas que a gente saiba sobre outras coisas também. E aí eu comecei a estudar a biologia com outra forma, eu comecei a me permitir estudar a biologia de outra forma. E quando eu me permiti não ser tão especialista numa coisa que eu estava estudando no meu mestrado e meu doutorado, eu estudei biologia molecular, parasitologia, imunologia. Quando eu me permiti sair um pouco só da biologia, da parasitologia, eu comecei a ver que a biologia ela era muito mais ampla e eu poderia encontrar, através da biologia, as respostas para as minhas dúvidas. Então, quando eu começo a me descobrir e a descobrir que felicidade tem uma resposta na nossa biologia, não é só aqui que a gente encontra a resposta, né? Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, felicidade é uma mistura de várias coisas, mas biologicamente a gente responde muito bem à felicidade. Então, quando eu começo a perceber que tem tudo a ver felicidade com biologia, eu falo, cara, eu preciso falar isso para as pessoas. Talvez algumas outras pessoas, assim como eu, sofram do bloqueio do especialista, né? De querer especializar, especializar, especializar e esquece de olhar para o todo. E aí a gente acaba virando tão especialista em uma coisinha e não que eu não acho isso legal, mas não era isso que eu via para mim. E com isso a minha psoríase começou a ficar cada vez pior, cada vez pior. E em 2018 eu estava com psoríase em muita quantidade no meu corpo. Financeiramente estava legal, eu estava ganhando um salário bom, eu estava como professora de um instituto federal, estava dando aula, que é algo que eu adoro, mas o meu corpo não estava respondendo tão bem aquilo. E quando eu começo, então, a desligar essa chave desse bloqueio que eu mesmo tinha me colocado e ver que, opa, a biologia ela é mais ampla e eu consigo explicar outras coisas com a biologia, foi essa virada de chave. E aí eu comecei a buscar outras respostas e encontro aí muitas respostas e começo a desenvolver as minhas teorias também, que eu acho que a gente tem que começar a fazer essa combinatividade de informações, e eu começo a desenvolver as minhas teorias aí com relação à felicidade e à biologia, e tem dado super certo, o pessoal tem gostado. Tem mesmo. Tem duas coisas bem legais na tua fala. Uma é sobre a psoríase. Eu sou um psoríotico, sei lá se esse é o termo, mas enfim. E várias pessoas da minha família também têm. Então, descobrimos aí que a psoríase vem da minha mãe. Enfim. Hoje ela está super controlada também e tem muito a ver, engraçado você estar falando isso, tem muito a ver com o posicionamento. A hora que você começa a se posicionar, e ela, por ser uma doença hereditária e de fundo nervoso, se explica, né? Você começa a ficar tranquilo, a coisa passa. Mas, enfim. Mas a outra coisa que me chamou a atenção é que houve um desafio, né? Porque uma bióloga foi falar de felicidade. Você acha que isso te tornou vulnerável? Como você entende a vulnerabilidade? Você acha que ela é poderosa? Com certeza. Eu acho que a gente sofre quando a gente não quer ser vulnerável. A gente sofre quando a gente começa a se armar muito, exatamente para não ter que responder a essas coisas, né? Mas como que uma bióloga vai falar de felicidade? Então a gente começa a colocar escudos para tentar não é mexer com isso, mas é para tentar não ser julgada, né? Então eu com certeza acho que quando eu comecei a tirar esses escudos e me deixei de fato à mostra e falar de fato aquilo que eu queria falar e ser de fato quem eu queria ser, quando eu me coloquei vulnerável na situação e azar, venha o que vier, falem o que quiser, essa sou eu e é assim que eu quero ser, eu não quero ter que ficar seguindo esse padrão de fazer pós, mestrado, né, e doutorado, e aí depois vai para um concurso e morre ali no concurso. Nada contra isso, mas eu sentia que isso não era para mim. Então, quando eu começo a tirar isso tudo que eu mesmo construí, porque essa expectativa eu acabei criando em todo mundo na minha volta. É normal, as pessoas ao meu redor já tinham na cabeça de que ela é concurso, é isso que ela quer e tal. Então, quando eu começo a me despir disso e deixar a mostra, opa, não é bem isso, e aí eu começo a me tornar mais vulnerável, porque eu vejo que aquilo tudo que eu criei foi também uma forma de me proteger, e aí eu começo a perceber de fato quem sou eu.
E aí eu começo a me enxergar de fato atrás daqueles títulos todos que eu acabei indo atrás, que eu acabei construindo e que eu tenho muito orgulho deles, né? Eu acho que a minha pós ela foi super importante para formar quem eu sou, mas eu começo a ver que eu não sou só uma pós, aquilo que eu te falei lá no começo. Eu não sou só uma bióloga e a gente tende a achar que a gente é a nossa profissão. E eu comecei a ver que eu sou muito mais que aquilo, sabe? E aí, nesse momento, eu me vejo muito vulnerável e me coloco a cara a tapa, assim. E, claro, vem os julgamentos, vem as pessoas na volta, né, querer questionar, não entendem, vai colocar todo o teu conhecimento no lixo, tu é uma doutora, tem que fazer concurso. E aí eu começo, não, mas por que tem que ser assim, sabe? Por que tem que ser dessa forma? Então eu acho que quando eu me permiti ser vulnerável, quando eu me permiti ser quem eu queria ser, sentir aquilo que eu estava a fim de sentir, com certeza melhorou muito. E a prova disso é a minha psoríase, que hoje está totalmente controlada. Que coisa interessante, Francine. Claro que a gente, para falar do assunto, foi conhecer algumas coisas, e a Brené Brown, ela diz uma coisa que agora me deixou bem intrigado, né? Parece até que você viu o TED dela quando esse momento aconteceu na tua vida, mas eu sei que não, porque é só uma Não. coisa inconsciente coletivo. Mas é muito curioso que ela diz que as pessoas felizes, ou a maioria das pessoas felizes, são aquelas que se colocam em vulnerabilidade, que se permitem fazer coisas, enfim, se expor, né? A vulnerabilidade tem muito a ver com a exposição, né? E você acha que esse é o momento que você entendeu a vulnerabilidade na sua vida? Foi nessa hora, quando você resolveu falar de felicidade, que isso veio para você? Eu acho que sim. Se tu fosse perguntar para todos os meus amigos hoje quem é a Francine agora, eu tenho certeza que eles vão estar com uma resposta confusa, porque para todos tá sendo muito novo. Essa descoberta minha tem deixado os outros assim, ué, como assim? Né? Então eu acho que quando eu começo a ser mais vulnerável, eu deixo aquela casca grossa que eu construí durante todos os meus 33 anos. Eu era aquele tipo de pessoa que é vista pelos outros como muito forte, sabe, fria. Tem uma amiga minha que mexia comigo quando eu abraçava ela ou coisa do tipo, ela dizia: "Nossa, ela tem coração". Né? Então eu era vista assim como uma mulher forte que ia atrás e batalhava e corria. E eu sou assim de fato no sentido de que corre atrás, que batalha, que corre. Mas eu não tenho essa armadura que eu mesmo me coloquei durante esses anos todos. Várias coisas, na realidade, na minha vida fizeram com que eu começasse a ir me transformando numa casca mais grossa, vamos dizer assim. E quando eu começo a ler sobre felicidade e eu vejo que isso não estava me fazendo bem, eu começo a me despir disso, eu acho que aí sim eu começo a ficar mais vulnerável e realmente acho que esse momento de descoberta foi onde eu me vi vulnerável e é onde eu me vi mais feliz também. E Francine, me fala uma coisa. Você disse que seus amigos estranham e estranharam e estranham hoje, enfim. Eu vou fazer duas perguntas em uma agora. Primeiro, essa nova forma, essa nova Francine, vamos dizer, impacta a vida dessas pessoas que estão próximas a você? E e essa vulnerabilidade, evidentemente que também mexeu com você, né? Você encara isso como fraqueza ou coragem? Respondendo a primeira pergunta, né? Se essa nova Francine impacta na vida das pessoas. Sem sombra de dúvida, essa nova Francine impacta de forma muito mais positiva na vida das pessoas do que a Francine anterior. Não que eu não impactasse antes, não que eu não me importasse ou, né, antes, não é isso. Mas hoje eu me preocupo mais com os outros do que antes. Antes eu me preocupava muito comigo para depois me preocupar com os outros. E aí eu comecei a ver que eu posso me preocupar comigo e com os outros na mesma proporção. Eu não preciso me anular para poder me preocupar com os outros, que é algo que a gente muitas vezes tem que te amar primeiro para depois amar o outro. A gente pode se amar e amar o outro ao mesmo tempo. Né? Não precisa ter uma escolha de quem se amar. A gente vive num mundo onde a gente tem que escolher um ou outro, mas por que não os dois? E aí, então, quando eu começo a ver que eu posso me preocupar muito mais com os outros, que é bonito isso, que é legal quando a gente pode ajudar as pessoas, aí eu começo a me oferecer para ajudar os amigos,
para as pessoas ao meu redor está sendo algo totalmente novo e muito benéfico. Meus amigos me mandam mensagem dizendo: nossa, Fran, que orgulho da pessoa que tu és. E eu nem sabia que tu era assim. Né? Então, a pessoa que antigamente era muito mais casca grossa, hoje em dia eu já consigo me importar muito mais e demonstro isso, eu falo isso. Embora eu sempre fosse uma pessoa que gostava do contato, sempre gostei muito de contato, sempre gostei muito de ser carinhosa e tal, ainda assim eu acho que eu tinha essa coisa de a mulher muito forte e por isso eu não demonstrava essa fraqueza, como tu estás dizendo. E aí a gente tem essa coisa na cabeça, né, de que ser vulnerável é ser fraco. E não tem nada a ver. Né? Eu acho que, inclusive, a gente tem que ter muita coragem para colocar a nossa vulnerabilidade para fora. Para ser vulnerável exige muita coragem. É muito mais fácil a gente se esconder atrás de um monte de armadura, né? É muito mais corajoso quando a gente se expõe e, olha, essa sou eu e eu sou assim. E eu acho que, com certeza, isso tem ajudado muito mais as pessoas. Para te teres uma ideia, um amigo meu, esses dias me mandou uma mensagem, eu estava em casa e ele disse: Fran, eu estou muito mal. Porque eu não posso ver ninguém, eu estou muito mal. E aí eu disse para ele: eu estou indo aí. E aí ele me disse: ah, mas e a quarentena? Eu falei: não, a gente mantém aí o distanciamento correto, mas eu vou aí falar contigo. E aí cheguei lá para falar com ele e olha a dor da pessoa, né? Eu estou muito mal porque eu vejo todo mundo dizer que a gente tem que ser feliz sozinho. Eu vejo todo mundo dizer que eu não posso sentir falta das pessoas porque isso é fraqueza. Só que eu estou sentindo falta das pessoas, eu estou sentindo falta do contato e eu estou me sentindo mal por estar me sentindo mal. E aí eu disse: gente, isso é tão natural, a gente precisa uns dos outros. Só que talvez em outro momento ele não teria me chamado para conversar sobre isso, não porque eu não pudesse dar algum conselho legal, mas porque eu nunca demonstrei essa vulnerabilidade que hoje em dia eu demonstro. Hoje em dia eu digo: é normal tu sentir falta das pessoas, é normal tu precisar das pessoas, é bom que tu precise das pessoas. Antigamente eu vestia mais a carapuça do seja feliz sozinho, você se basta. Isso não é verdade. Então, com certeza, quando eu me coloco vulnerável, dizendo que isso não é fraqueza, mas que a gente sim precisa dos outros, isso causa uma identificação e as pessoas sentem: ah, então eu posso também sentir vontade, eu posso me sentir mal por estar na quarentena? Poxa, é lógico que pode, né? E é curioso, né, Francine, porque a tua vulnerabilidade, de uma certa maneira, contamina pessoas à sua volta. E como você bem disse, né, se tornar vulnerável não se trata de fraqueza, se trata de coragem. Mas houve um processo para que você reconhecesse que a tua vulnerabilidade era sinal de coragem. Uhum. E eu imagino que a hora que você toma posse dessa coragem, você cresce também. Você acha que isso também, de alguma maneira, te deixa aí meio tentada, né? Quer dizer, um ego que estava ferido, que agora é muito poderoso, vamos dizer assim, tem tentações. Como é que você lida com isso? Como é que você fica atenta? Como é que você fica desperta para que isso também não se torne algo, vamos dizer, para um outro lado? Não sei se eu entendi a tua pergunta, tá? Mas vamos lá. Tu quis me perguntar como que eu consigo hoje em dia, através de todo um trabalho que eu venho fazendo comigo mesma, me manter, né, com esses pensamentos de que vulnerabilidade é possível e o meu ego não tenta assumir, né, e dizer: não, peraí, isso não é legal. É essa a tua pergunta? Essa é um lado da pergunta, e a outra é, você se tornou uma pessoa poderosa, né? Ah, como isso interfere nas relações, né? Como o ego, né? Que você era um ego ferido, né? E você precisou abrir mão disso, precisou tentar curar isso, né? Se tornar vulnerável nessa medida de coragem, como você bem disse antes, te fez uma pessoa mais forte. Uhum. Mas a gente sabe, a gente está mais forte. Como é que eu lido? Como é que eu estou atento para que isso, de uma certa maneira, não seja usado pelo lado negro da força? Tá, eu nunca parei para pensar de que eu sou mais poderosa agora, para te falar a verdade. Nunca me veio assim, né? Na realidade, eu me vejo como sendo ainda a mesma pessoa, mas agora sem tantos cascos, sem tantas armaduras. Não me acho tão
melhor ou inferior ou nada do que eu era antes, ainda não cheguei nesse nível de me achar tão melhor do que eu era antes, só que acho que eu estou num processo realmente de evolução. Eu começo a buscar isso, essa melhora, vamos dizer assim, né? Quando eu entendo que a raiz do meu problema era na minha relação com a minha mãe. Tá? Então, eu quero voltar um pouquinho para poder te explicar sobre isso. Eu fiz tratamento psicológico quando eu tinha 20 e poucos anos. Foi onde eu tive um momento de crise muito forte da minha psoríase. E aí, lá nesse tratamento, eu começo a desenhar, assim, o porquê, o motivo, e talvez tenha sido porque eu comecei a ter a minha psoríase. E aí, lá nesse tratamento psicológico, foi muito legal esse tratamento, mas eu só trouxe para fora, durante o meu tratamento com a minha psicóloga, eu só trouxe para fora os momentos ruins que eu vivi com a minha mãe. Tá? Então, eu trouxe tudo isso de ruim para fora. E ao invés de melhorar, acabou piorando a minha relação com ela. Tá? Porque algo que estava reprimido, eu não sabia exatamente o que era, eu começo a trazer para fora e acabou piorando essa minha relação com ela. Quando eu começo, então, a estudar sobre ego, sobre egoísmo, sobre quem nós somos, sobre autoconhecimento, e aí eu começo a tirar essas camadinhas, né? Aí eu comecei a me lembrar de coisas que eu não lembrava. E que no meu tratamento com a minha psicóloga, eu não trouxe isso à tona. Então, com 33 anos de idade, 32 anos de idade, eu começo a ver um monte de coisa que eu tinha me esquecido. Naquele momento, eu começo a falar, nossa, mas a minha relação com a minha mãe nem era tão ruim assim, sabe? A minha relação com a minha mãe não era uma pessoa tão horrível assim, como eu montei na minha cabeça durante uns anos, sabe? E aí eu começo a ver que a minha mãe era uma pessoa incrível, e que a minha mãe tinha um coração maravilhoso, e que ela tinha 1 milhão a mais de coisas boas do que coisas ruins. E aí, quando eu começo a descobrir isso, eu primeiro me culpei. E aí veio aquela coisa, nossa, como eu perdi tanto tempo, eu tô agora com 32 anos, eu perdi tanto tempo, eu saí de casa com 17 anos, porque eu por conta de todas essas brigas. Falei, nossa, eu perdi tanto tempo, eu perdi, assim, de viver com a minha mãe os melhores momentos da minha vida. E aí eu falei, não, eu não vou perder mais, sabe? Eu vou recuperar esse tempo perdido. E nesse momento, quando eu descobri isso, que não existia um bom ou um ruim, uma pessoa má ou uma pessoa ruim, existia uma pessoa que tinha defeitos e eu também era uma pessoa cheia de defeitos. E eu comecei a ver que eu estava colocando isso tudo para fora com a minha filha também, e eu comecei a ver que estava uma bagunça. Quando eu comecei a arrumar as coisas, eu vou te dizer que nesse momento o meu ego ele baixou a guarda. Sabe? Quando eu começo a querer arrumar a casa ali, e eu vejo que a minha relação com a minha filha está ficando ruim, e aí eu começo a olhar, poxa, a minha relação com a minha mãe também não é legal. Talvez eu seja um pouco do problema, porque a gente gosta de transferir o problema para o outro, né? Eu falei, não, talvez eu seja um pouco desse problema também. E nesse momento lá, com 32 para 33 anos, o meu ego baixou a guarda. E desde lá, ele não tem tentado, sabe? Não, vamos voltar, não é assim que funciona. Não. Cada vez mais eu tenho conseguido conviver com esse lado que a gente tem, que é um lado, não digo ruim, mas um lado mais, né, sombrio. Eu tenho conseguido muito bem conviver com isso, porque eu tenho conseguido levantar muito as outras coisas boas da vida. As outras coisas boas que eu tenho, as outras coisas boas que a minha mãe tem. Então, como eu vivi a vida inteira reclamando, ou seja, trazendo para a vida o que estava para trás lá que não era legal, eu estava trazendo sempre para o presente, o meu ego com certeza estava muito ferido e ele era muito alto e não me fazia ver que talvez eu pudesse ter algum problema naquela história também. E quando eu começo a perceber isso, é como se o meu ego, sabe, desfalecesse ali, ou perdesse força, vamos dizer assim. E ele está muito bem controlado, porque eu entendi que a gente tem coisas ruins, a gente tem coisas boas, mas a gente tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E hoje em dia eu foco muito nisso, em focar as coisas boas. E aí eu foco nas coisas boas que a minha mãe tem. E ela tem tanta coisa boa, ela é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão incrível, que eu perdi um baita tempo de conviver com ela porque eu fiquei só reclamando, deixando o meu ego falar mais alto. Então, ele não tem tentado se manifestar, né? A pergunta é, quando ele tenta vir, ele não tem tentado vir, porque a minha forma de ver as coisas mudou. A minha forma de focar nas coisas mudou. Então, acho que tem muito a ver em que a gente está focando.
Quando a gente foca naquilo que é legal, né, para olhar para o outro aquilo que é legal, a gente começa a ver que tudo começa a ficar melhor, porque eu comecei a focar só nas coisas positivas dela e eu comecei a ver que ela tinha 1 milhão de coisas positivas contra pouquinhas coisas negativas. Só que geralmente a gente faz o contrário, né? E isso é até biológico, a gente foca sempre no negativo. E As isso vai instâncias, alimentando o ego. as instâncias estão equilibradas, né, Francine? Isso é muito legal de É, ver. A hora que a gente baixa a guarda, a hora que a gente se coloca vulnerável mesmo, né? De dizer, pô, eu não sou tão perfeito assim, deixa eu me sacar um pouco, né? eu sou parte do problema, né? Parece que Isso é muito importante. o ego vai para um outro lugar, e como você disse, as memórias começam a surgir, enfim, tem uma coisa Exatamente. inconsciente que começa a aparecer, porque dá vazão, né? Você deixa que as coisas comecem a acontecer. É muito legal ver. Você tem uma história bastante rica, Francine, tanta coisa para explorar. Tenho um baita orgulho aí de ter te conhecido, de ser uma amizade recente, mas muito legal, muito generosa, muito rica. E me Ah, eu que fala uma agradeço coisa, também essa Francine, amizade. que dica você daria, né? Você tem muitas experiências, mas e você fala de felicidade, qual é a dica que você dá para que se mantenha essa frequência de liberdade e de felicidade? Perfeito. Bom, vou focar um pouquinho aqui na minha sardinha, né, que é na parte da biologia. Eu sempre digo o seguinte: a nossa biologia, tá, o nosso corpo, como nós funcionamos, é uma das únicas coisas que nós todos temos em comum. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam em, sei lá, em Alá, tem gente que acredita só no Buda, tem gente que não acredita em nada, né? Mas ainda assim, não importa a tribo que todos nós estejamos, todo mundo tem um corpo físico para cuidar. Então, se existe algo que nos conecta, é o corpo físico. Tá? É importante que a gente tenha fé, é importante que a gente tenha a nossa espiritualidade desenvolvida, é super importante. Mas isso cada um vai ter a sua. Né? Então, assim, trazendo a felicidade para aquilo que é comum de todos, eu diria que vamos cuidar um pouco mais da nossa biologia. É possível, através do cuidado com o nosso corpo, que a gente mude os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida. Nem sempre a mudança mais fácil começa pela cabeça, pelos pensamentos. Porque muita gente fala assim, primeiro começa a mudar a forma de pensar. Às vezes isso é muito mais difícil. Às vezes é mais fácil tu começar pela caixa, né, mudar aqui o teu corpo, a tua biologia, e isso vai te dar uma clareza absurda para que tu comece a pensar e mudar os teus pensamentos. Eu comecei assim. Eu comecei a me tratar muito bem o corpo, fisicamente. Pensava errado, mas comecei a me tratar bem fisicamente. Então, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a fazer atividade física, e como consequência disso tudo é que começou depois a vir os outros pensamentos e, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali. Então, falando da biologia, coisas que a gente possa fazer para ser feliz e que tem comprovação biológica, uma delas é cuidar dos nossos relacionamentos. Quando a gente estuda aí dentro da psicologia positiva, que é uma das áreas, uma das ciências que tenta explicar a felicidade, a gente vê que os relacionamentos estão na base de toda a nossa felicidade. Nós somos seres sociais, ou seja, nós evoluímos porque nós tínhamos uns aos outros. Talvez se nós fôssemos animais solitários, nós não estaríamos aqui conversando hoje. Porque nós não éramos os mais fortes, nós não voávamos, nós não éramos os mais rápidos, e ainda assim a gente está hoje, vamos dizer, aí no topo, né, da cadeia alimentar. E isso só se permitiu porque a gente dependia uns dos outros. Então, nós precisamos de relacionamentos, e o nosso corpo responde muito bem aos relacionamentos. A gente tem um neurotransmissor aí, que é a ocitocina, que ela responde muito bem ao contato, ela responde muito bem quando a gente está com pessoas. Aquela coisa de pertencimento, né? De se sentir pertencido a um grupo. Então, nós liberamos bioquimicamente, o nosso corpo responde muito bem quando a gente está na presença de pessoas que a gente gosta. Então, vamos cuidar dos nossos relacionamentos. Outra coisa que a gente pode fazer também, que vai afetar biologicamente o nosso corpo, é começar a desenvolver a nossa gratidão.
quando a gente fala em gratidão, eu sei que tem gente que fala, ai, de novo, gratidão. Mas eu acho que assim, ó, a gente tem que desenvolver a gratidão verdadeira. Não essa gratidão de hashtag gratidão no final dos posts que a gente coloca no Instagram, tá? Mas a gratidão ativa. A gratidão ativa, ela tem uma ativação, inclusive no nosso cérebro. Então, a gente tem algumas regiões do cérebro que são ativadas e que respondem muito bem quando a gente é grato de verdade. Tem várias pesquisas, inclusive, que demonstram essa ativação de uma região específica do cérebro, que é a região do córtex pré-frontal, que seria a região mais moderna do nosso cérebro, falando evolutivamente, seria a última região que surgiu, a região do córtex pré-frontal, e ela é responsável pela tomada de decisões, pela empatia. Então, quando a gente se torna mais grato de forma ativa, a gente consegue melhorar aí o nosso sistema nervoso, a gente tem uma ativação melhor do sistema nervoso. E como a gente pode fazer isso? Um caderninho da gratidão, um negócio fácil, né? Ter um caderninho lá, anotar todos os dias, começar a olhar para as coisas boas da nossa vida, as coisas pequenas da nossa vida, porque a felicidade, ela não está só lá na frente, ela também está lá, a gente vai construir um futuro para chegar nela, mas a felicidade está agora, ela está aqui. E o nosso corpo, ele responde no hoje. A gente tem um corpo, tudo que a gente faz, ela vai responder agora. Então, a felicidade, ela responde hoje no meu corpo. É legal eu pensar e eu planejar a vida para depois, é super legal. Só que a gente esquece muitas vezes de saciar aí as vontades, né, do nosso eu presente, do nosso eu experiencial. Então, acho super importante a gente dar valor para os momentos de agora, e a gratidão ativa nos ajuda muito aí a conseguir dar valor para esses momentos, e pode ter certeza que tudo que a gente fizer de positivo, ela vai ter uma reflexão no nosso corpo. A gente ainda não sabe se, falando de felicidade, né, se a felicidade libera os neurotransmissores ou se os neurotransmissores é que liberam a felicidade. A gente não sabe qual é a relação. Mas uma coisa eu posso te garantir, a felicidade, ela causa um bem-estar tremendo no nosso corpo, bioquimicamente falando. Nós temos aí uma liberação de uma cascata de hormônios e neurotransmissores que fazem a gente se sentir muito melhor. Então, independente de onde a gente encontra essa felicidade, o nosso corpo, ele é capaz de sentir, de interpretar isso. Então, a gente tem que buscar a felicidade no agora, no presente. Muito bem. Muito, muito, muito grato, Francine Sinotti. Eu só quero complementar que eu sou um fã e sou um fã da gratidão. E eu te falo isso hoje com alguma propriedade, porque também, enfim, venho lidando aí nesse caminho. E digo assim, hoje, mesmo que seja gratidão só do final da hashtag do Instagram, continue praticando. Nesse caso de hoje, eu sou grato profundamente à tua presença aqui nesse Awaken Talks entrevista. Francine Sinotti, com certeza a tua contribuição é muito importante para que novos despertares, para que sejam alcançados, para que mais pessoas possam, enfim, se doar um pouco, quem sabe um pouco mais vulneráveis, e sentir esse gosto da vulnerabilidade, do poder e da coragem. Francine Sinotti, muito obrigado. E esse foi mais um Awaken Talks entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado. Te liga, Bill de Luz!